Ramon, Sim. tell us who are you and where you are working now. Yeah. I work in Londres in 2 years. No, português. Em português. Eu trabalho em Londres desde 2018. Eu intercalo Londres e Brasil. Eu tenho uma loja no Brasil, então eu atendo meus clientes no Brasil, venho para a Europa, atendo alguns clientes em Milão, Bérgamo e Londres atualmente. Why you starting working on color realism? That is a style very hard. Yes. Bro, para mim, eu sempre gostei de todos os estilos. A minha primeira paixão na tatuagem foi oriental. Na época eu comecei a ver os grandes trabalhos de artistas internacionais, até mesmo grandes artistas brasileiros de realismo. Foi onde despertou a minha paixão pelo realismo em 2017. E de 2017 para cá eu comecei a workshop, estudar tinta a óleo com grandes mestres, para conseguir chegar no efeito e na qualidade de trabalho que eu tenho hoje. Do you have any master that you follow? Because I saw your arm and the realism is perfect. O meu braço é do artista chamado Led Coach, é um artista brasileiro. Para mim é um dos melhores artistas do mundo, certo? Essa foi a minha primeira tatuagem com ele. Esta foi a segunda. Com esta a terceira e com essa a última. E agora e agora eu vou para Germânia para fazer com esta parte em 1 ou 2 meses. I saw your work, but I didn't expect that you are working in London. Come mai lavori a Londra e non in Brasília? Por quê? Aqui na Europa se encontra grandes artistas. O Brasil hoje tem um leque muito grande de grandes artistas. Porém, eu tenho uma necessidade de evolução. Dentro da Europa, eu tenho um leque maior de aprendizado e é diferente estar aqui, principalmente aqui em Roma, na Itália. O berço da arte é aqui. Então, o Brasil é muito bom, eu gosto muito da arte, dos clientes, dos próprios artistas, mas no momento, nos próximos anos, eu vou ficar um pouco trabalhando, morando aqui, para viver um pouco dessa experiência na Europa. Did you ever thinking to bring your art in USA or in the rest of the world? Hai pensato in un futuro di portare la tua arte in America e nel resto del mondo? Sim. Atualmente eu já tatuei em 9 países. Não fui para os Estados Unidos ainda e a Austrália, que são alguns países que eu quero conhecer e trabalhar. Mas eu quero ainda tatuar em cada país do mundo. Em todo mundo, tudo. Pelo menos 1 ou 2 vezes em cada país. Eu consigo trabalhar, fazer arte e ganhar dinheiro, tá perfeito. Come mai hai deciso di fare il tatuatore? Deciso is decide. ¿Qué decidiste de hacer el tatuador? Come? ¿Por qué decidiste? Sì, va bene, scusa. Eu sempre gostei de arte, eu desenho desde muito pequeno. A arte foi um incentivo de brincadeira de um amigo pedindo para fazer uma tatuagem. Eu fiz, gostei, achei interessante e desde então eu comecei a estudar. Eu estudo desde 2009 e comecei a tatuar em 2006. Meu primeiro contato com a arte foi em 2006. Em 2009 eu comecei a estudar profissionalmente. Eu lembro que meu primeiro work foi com Henry Anglas, Argentina. Depois foi com o Diogo Quadro e depois grandes artistas, entre Monkey, Tampa, Douglas Prudente, Chico Morbeni. O Brasil tem muitos artistas bons e ao longo dos anos eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar e estudar com grandes artistas. Um dos grandes artistas que teve muito impacto no meu trabalho foi o artista Led Coach, que eu já há muito tempo queria fazer um workshop com ele, tatuagem, onde eu consegui agora dar sequência nesse projeto e consegui estudar com ele, e foi onde teve o start assim, da virada para a arte do realismo. Mas o incentivo da arte foi os desenhos animados,
cartoons, mangás, animes. Eu gosto muito de desenho, de forma, profundidade, e o realismo eu consigo alcançar tudo isso. Do you think that the culture in Europe is too different from the one in Brazil? Yeah. As pessoas na Europa são diferentes das pessoas no Brasil. Os tatuadores, hoje, os tatuadores estão mais abertos, mais unidos, mais receptíveis. E sobre os estúdios, cada local eu vejo que tem a sua cultura, os seus clientes, o seu bolso, a sua história. E por isso que eu gosto dessa viagem que eu faço para todos os lugares, pela troca de conteúdo, pelo aprendizado, pela cultura e pela experiência. And Two things in English is perfect, yeah? thank you. In your style, the technique is the most important things. Yeah. But your style is recognizable. Come si dice? Riconoscibile in inglese. Recognizable. Si dice recognizable. Recognizable. Riconoscibile. In realism, be recognizable is not easy. But I know you from Instagram and from your work. Yeah. So you did it. How you build this mark on your style? Hoje, dentro do mundo da tatuagem, a gente tem muitos artistas bons. Dentro do realismo, ainda mais, com técnicas, materiais, tintas, máquinas. Então, hoje, o nível está muito absurdo, assim. Eu ainda estou criando minha identidade dentro da linha do realismo. Eu gosto de trabalhar muito com animais e paisagens. O rosto eu gosto muito, mas eu tenho um fascínio por animais, pelo grau de dificuldade, de textura, pelos e movimentos. Sobre reconhecimento de identidade, no momento eu ainda estou na transição de conseguir executar um trabalho impecável e bonito, para que as pessoas vejam pela qualidade da fotografia, do próprio portrait em si, e reconheçam a minha reprodução como artista e como trabalho. Sì. Pensi che il Brasile Sì. ti ha ispirato per i tuoi tatuaggi? Sim, sim. O Brasil é um dos países mais coloridos que tem. Mas assim, ó, questão de fauna, flora, o Brasil tem muito isso, muita beleza, muitos animais, muita cor. E realmente viver lá e ter esse contato com a natureza realmente tem impacto na minha arte hoje. E eu vim para cá agora para trocar um pouco disso e pegar um pouco mais a parte de arquitetura, a parte histórica e a parte artística que a Europa possui. How you decide the position of the subject you do on the body? O lugar mais difícil de... How you do your vision? Visual. Qual visual eu acho mais bonito? Para mim, visualmente, uma boa back, boas costas, a gente consegue um impacto bom. Uma lateral de perna, a parte da coxa, a parte da lateral da canela, essa parte estrutural toda, ela tem uma anatomia muito bonita. A parte total de peito também, eu gosto de peças grandes, então eu preciso de regiões grandes, ou então clientes com tipo, um antebraço, até a parte do braço. Eu acho que cada trabalho se adequa para um lugar do corpo, então não é muito a parte do visual de gostar, e sim saber escolher o desenho, a arte, para o local do corpo que a gente vai tatuar. É uma conexão entre a arte e o corpo. Do you take inspiration also from other style? Because I saw your left arm is all geometric. Yeah. No caso, meus estilos... If you take inspiration from other style for your Yes. tattoos? Cara, minha inspiração hoje no mundo da tatuagem, o grande artista que eu admiro e gosto muito é o Led Coach. Para mim é um dos melhores artistas do mundo. Admiro e gosto muito do trabalho do Dimitri Samorin, mas, cara, hoje eu me inspiro em cada artista bom que eu conheço, assim, com um grau excelente. No Brasil a gente tem o Led, tem o Duarte, tem o Tampa, tem o Fabrício Galdino, tem o Douglas Prudente, tem o Samurai, o Monkey, Chico Morbeni. Temos alguns artistas mais antigos que foram importantes para
evolução da tatuagem no Brasil, Maurício Teodoro, o próprio Marcelo Mordente, mas para mim hoje a inspiração na tatu seria o Led Coach e Dmitry Samorin, e entre outros grandes artistas que hoje tem no mundo inteiro. And how you think that how you see your style in the next 5-10 years? Yes. Como cicatriza o meu trabalho com os anos, ou como ele vai estar com os anos? Então, a técnica que eu uso hoje, eu trabalho com uma técnica que eu uso muito agulha de traço e muito agulha shader. Não uso tanto agulha magno, eu uso magno mais para o fundo, para usar um fundo mais translúcido. Mas hoje, para garantir a longevidade do meu trabalho, a vida útil, a qualidade, as cores, a textura, qualidade de máquina, agulha, tinta e execução. Então eu trabalho com uma aplicação um pouco mais profunda, sem agredir a pele dentro do limite, e trabalho muito com shader e RL, para mim, como é cor e não preto, para mim conseguir atingir um maior tempo de qualidade do trabalho do realismo, certo? Do you teach your technique, your style to other tattoo artists? Yeah. Para mim, tipo, os meus mestres, assim, que eu considero hoje na tatu, que foram importantes para minha evolução dentro da tatuagem, Led Coach, que foi um grande professor para mim e ainda é, e dentro da arte como tinta óleo, eu estudei com Elton Brunetti, que para mim é um dos grandes artistas do Brasil, do hiperrealismo em tinta óleo, e a gente tem um grande artista no Brasil chamado Paulo Frade. Ele é conhecido como o Rembrandt brasileiro. É um grande artista de tinta óleo do estilo barroco, renascentista. Então hoje as inspirações e artistas e professores que eu tenho e considero hoje dentro do Brasil seriam esses. E cara, todos os artistas que eu conheço, tanto no Brasil como fora, e trabalho muito bem, eu levo para a inspiração do trabalho. Eu aprendo com todo mundo, que a arte é isso, tipo, é só aprender. And do you also paint or just tattoo? No, I paint. One moment. Questo new shopping in Brazil. You did? 3 years. Dopo eu mostro a arte toda. Scusa, um momento. Three years. 3 years, You good. have done, or you need? Did you already finish, or you need more hours? Eu trabalhava todo dia, 3, 4, 5 hours day. Teve dia de trabalhar 11, 12 hours direto, trabalhando. I like. Quando a minha primeira vinda para a Europa foi para a Itália, em 2017. E eu gosto muito de arquitetura, desenho, arte. E quando eu vi essa arte a primeira vez, eu pensei, isso vai ficar bom no meu estúdio. E hoje isso na minha loja no Brasil, a loja é toda de vidro, toda aberta, e é uma avenida. Então muitas pessoas param na frente para ver a loja, para fazer foto, fazer ensaio de casamento, pedem para tirar foto, para ver se eu reproduzo pode fazer isso em alguma igreja ou na minha casa. Cara, essa arte eu fiz exclusiva para cá e eu gostaria que ela permanecesse somente aqui. Apesar de não ser uma arte autoral, ser uma cópia do Da Vinci, mas é para não deixar isso em toda a cidade. Então sempre vai ter lá, quem quiser admirar, sempre vai estar lá. Do you have any plan after tattooing, maybe painting or doing different kind of art? Hoje, para mim, a mesma técnica que eu consigo usar na pintura, na tinta óleo, eu consigo traduzir para a tatuagem. Para mim, hoje, eu entendo e encaro as agulhas como pincéis. Então, eu acredito que você consegue executar qualquer trabalho com qualquer pincel. Vai da leitura do artista. Então, hoje, tu sendo um artista bom, conseguindo executar uma boa leitura, você consegue sair bem. Mas hoje, para mim, é importante a pintura
porque tudo que eu consigo pintar e entender na composição de pintura e cores, eu consigo traduzir para a minha arte, para o realismo. And do you think that your art can be expressed different in outside of tattooing Yeah. for what the people can feel on it? Então, o diferencial do meu trabalho hoje seria tipo, a qualidade, que o pessoal passa a olhar e realmente, como eu venho do realismo, eu faço realismo, hiperrealismo, portrait, é justamente a ideia de olhar e conseguir identificar tanto a arte como o artista pela qualidade, pelas próprias texturas. Como eu trabalho dentro do hiperrealismo e do portrait, eu fico meio preso à referência. Às vezes eu consigo brincar um pouco com o background, com a parte do fundo, mas normalmente a peça principal eu sempre procuro deixar ela dentro do mais real possível da referência. What are you doing out of your work? Do you have any hobby? Do you have any, different passion after tattooing and art? Assim como eu gosto da arte, eu gosto de artes marciais. Eu lutei por mais de 10 anos, fui profissional de Muay Thai e instrutor de luta, mas eu gosto muito de atividade, esporte, academia, praia, surf, natureza. Todo dia eu tenho, em Londres, todos os dias pela manhã, o meu café da manhã eu tomo no parque, de pé descalço, meditando, para me preparar para o dia. Mas hoje os meus hobbies seriam a pintura, fotografia, e eu estou meio sem tempo para o esporte hoje porque eu estou realmente me dedicando muito à arte. Então agora com essa transição eu me mudei para a Europa, agora eu estou vivendo e morando aqui. Então agora eu não sou mais turista, tudo é novo, então tem todo um processo de construção e isso agora está me tomando muito tempo. Mas em breve eu consigo voltar à rotina normal. And where you see yourself in retirement? In Brazil or in Europe? Europa. A Europa é muito diferente do Brasil. A Europa, a gente fala no Brasil que vocês aqui estão muitos anos à frente. A Europa já virou e aconteceu há muito tempo. O Brasil é um país muito grande. A Itália é do tamanho do meu estado. Então o Brasil é um país muito, muito grande, só que é um país muito novo. A gente tem muito para aprender. A Europa está aqui há muito tempo e a gente tem muito a aprender também. And did you ever think to change the city? Because now you are in London. Do you think that other city in Europe can be your new home? Para mim, tipo, eu gosto muito da Itália, minha cidade preferida, Milão, Bergamo, tem um lugar em Bergamo, Città Alta. I'm from Caravaggio. Caravaggio? E Mio Antenato, Bergamo, Bergamasco. Yes? Sim. A Laura, eu vim de Bergamo, perdi o trem, tive que vir de ônibus, 8 horas de ônibus, cheguei aqui 8. E aí eu tô em Bergamo. Semana passada eu estava de jurado no Jurid da primeira convenção de Bergamo. E aí eu já vim para a convenção de Bergamo. Essa semana eu estou atendendo no Clube Bergamo Tato. E também vou estar voltando para atender em Milão, no estúdio de um novo amigo também, um grande artista. Mas para mim, assim, a minha cidade preferida na Europa ainda é a Itália. E eu já fui para 12 países dentro da Europa, mas ainda é a Itália. Itália é Itália. Maybe one day you can Mi piace. you can come in Caravaggio Sim. and work Sim. side by side the city. Sim. A Itália para mim, em cada esquina tudo é arte. Se tu olhar aqui fora no prédio, a cada 2 metros tem uma cabeça de lobo. Então, tudo que tu olhar tem um detalhe, tem uma escultura, tem uma pintura, tem uma arquitetura. Tipo, eu falo que a Itália é arte pura. E tipo, eu gosto disso. Quando pra gente que é do Brasil, quando eu tô aqui fora, principalmente dentro da Itália, eu tenho uma inspiração maior por estar aqui. Eu tenho um gosto a mais por estar aqui. It's super funny because I'm from Bergamo, Sì. from Caravaggio, so
it's hard to find someone. E eu gosto de todas as pessoas de todo mundo, mas os italianos, eu acho que eles são um pouco parecidos com os brasileiros, pelo menos do meu estado. Então é um povo mais quente, mais gentil de conversar, mais aberto, e o clima da Itália, tirando o frio, é parecido com o Brasil. E vocês têm muita natureza também, a Itália é muito bela. Então para mim a Itália tipo, é um complemento, é bela em tudo, sabe? And do you want to start learn Italian? Yeah. Parla italiano per favore, questa parte. Vorresti imparare l'italiano in futuro? Sì, o mio problema quale? Io ando trecentemente in Europa, quintetia qua, quintetia in Londra, quintetia in France, quintetia in Germany, 10-15 dias in Finlândia. Pessoas falam tudo é diferente. Então, quando eu estou começando a aprender, eu vou para outro país, e aí inglês, espanhol, francês, alemão, finlandês, brasileiro, é muita coisa. Agora, um dos motivos por eu estar morando em Londres agora, eu estou estudando 3 vezes por semana, porque eu sou obrigado a dominar a fluência do inglês, mas eu acho o italiano bonito de falar. Italiano, francês e dopo inglês. Mas para mim o italiano tem um charme até na fala. Mas como eu nunca fiquei aqui mais de um mês, para mim é um pouco difícil. Eu entendo um pouco, mas algumas palavras eu não conheço. Mas num futuro próximo eu vou estar falando bem italiano. If next time someone asks you, but where are your parents from? You say Pota, from Bergamo? Yeah! Justo! Não, e para mim explicar para as pessoas, meu passaporte italiano, meu antenato italiano, e eu pareço italiano, e eu não falo italiano. Maybe one day. One day speak Italian. It's super funny that you are from Bergamo. And what do you like most in Italy? O que eu mais gosto na Itália, cara, em primeiro lugar é a arquitetura. Eu gosto muito de arquitetura, a arte em si. Gosto de desenhar arquiteturas, projetos arquitetônicos. Estudei um tempo leitura e interpretação de desenho técnico. Eu comecei a estudar arquitetura, então eu gosto muito da arquitetura. Depois da arquitetura, a própria arte, e eu gosto muito dos castelos, da beleza das praias aqui. Então é difícil falar uma coisa só, mas se fosse para escolher uma, seria a arquitetura italiana. Eu gosto muito da arquitetura gótica, a Duomo Centrale de Milano. Para mim é uma obra de arte, para mim é uma obra. I think that if you are moving, sometimes a month or during your year in Italy, it will be easier for you to speak Italian. Conforme eu ficar vindo para cá, eu fechei agora para atender em Milão, então mês que vem eu tô aqui de novo. Fevereiro eu vou ficar acho que 15 dias aqui, então eu vou começar a vir com mais frequência. Eu vou parar de viajar para tantos países e vou ficar somente entre Itália e Londres e às vezes o Brasil. Thank you so much for your time. It was a pleasure to do this interview. I hope to see you in Italy again. Thank you, and have a nice weekend. Un piacere, grazie mille per essere te.